Olá, seja bem-vindo. 8 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 10ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara e vamos comentar aí sobre os 5 projetos que estão listados para a ordem do dia de amanhã. Exatamente, Rodrigo. Então amanhã, 10ª sessão do ano já, né? E teremos 5 projetos, sendo mais uma vez, né? 2 do prefeito Celso Florencio e 3 de vereadores aqui da casa. Para esse primeiro momento, eu queria trazer os projetos do prefeito, né? E começar com um projeto que a gente já trouxe aqui na edições anteriores, que é a respeito da Fundação Prolar, né? Do que esse projeto se trata mesmo? Isso, exatamente, Eduardo. Foi um projeto que foi adiado da sessão passada, né? A pedido do líder do governo na Câmara, o vereador Jean Araújo. Trata de concessão de anistia, né? De juros e mora dos devedores da atividade ativa da Fundação Prolar. São projetos aí voltados à construção de moradia, à aquisição de materiais de construção, coisas mais simples do cotidiano que as pessoas podem fazer esses procedimentos na Fundação Polar e que muitas vezes eles não conseguem arcar com esses custos e por muitas vezes essa aquisição se acaba se tornando uma dívida. Então a Prefeitura está fazendo esse programa para fazer essa anistia de juros e mora, né? E aí tem um prazo aí, tem todos os detalhes que a gente vai colocar aqui, para que as pessoas fiquem aí, estejam quitadas com esses valores junto à fundação. No caso, o interessado, e aí já vou entrar no debate aqui do escopo do projeto, existe uma emenda que vai ser apresentada amanhã em relação ao prazo, né? Porque anteriormente, no projeto original, o prazo para que o interessado comparecesse, fizesse a inscrição nesse programa de anistia, começava a valer até a partir do dia 1º de abril até o dia 30 de junho. Então, quer dizer, esse prazo está sendo alterado amanhã, tem uma emenda dos vereadores que está alterando esse prazo a partir do dia 14, ou seja, na semana que vem, a partir do dia 14 até o dia 30 de julho, então eles estão readequando esse prazo para que essas pessoas possam comparecer à Fundação Prolar, preencher um requerimento, né, fazer o pedido, né, o requerimento de abertura desse processo de anistia e aí sim receber ou, no caso, o boleto, né, se for parcelado, ou fazer o pagamento à vista. Aí tem algumas condições aqui que eu vou colocar para vocês e que eu acho que é importante também as pessoas saberem, ou no caso de futuro interesse, o próprio comparecimento da fundação. Certo. Que é no caso aqui, o parcelamento ele pode ser feito em até 60 vezes, né? No caso, quem não vai pagar à vista, mas pode ser feito em até 60 vezes, com o vencimento da primeira parcela em até 5 dias úteis depois do protocolo. Ou seja, a pessoa foi na Fundação Prolar hoje, então ela tem, a partir de hoje, 5 dias úteis para fazer o primeiro da primeira parcela. No caso da primeira parcela, as parcelas elas não podem ser inferiores a meio valor de referência do município, que está em torno de R$ 46,56. Isso é importante ressaltar. Para que a pessoa consiga fazer esse parcelamento, ou seja, para que a anistia possa valer, o contribuinte não pode atrasar mais de 3 parcelas consecutivas ou não intermitentes e também não pode ultrapassar 90 dias do pagamento da primeira parcela. Então, a pessoa tem que estar atenta, né? O contribuinte tem que estar atento quando for fazer o parcelamento, não atrasar, não deixar de atrasar, porque isso pode comprometer, isso vai comprometer, essa inadimplência, ou seja, você deixou de pagar 3 parcelas, isso vai acabar, você acabou, você perdeu o programa, você perdeu essa medida que a Prefeitura está fazendo e aí volta tudo de novo. Então, claro que descontado o que já foi pago, mas os juros e mora retornam e aí o contribuinte perdeu o benefício, né? Então, é importante a gente colocar essa questão. Outra forma de pagamento, e vai ser também
que também foi atualizado, né? As datas de vencimento ou as datas de início e de adesão também foram reajustadas de 1º de abril, que era anterior de 1º de abril a 30 de junho, foi alterado para 14 de abril a 30 de julho. Também é uma questão importante, até porque o projeto já tinha sido apresentado anteriormente e foi adiado, então acho que é por isso essa readequação do prazo de adesão, né? Que o contribuinte vá até a Prolar para fazer o seu pedido. Então é importante essa adequação que está sendo feita através de emenda e vamos ver como é que vai se colocar o plenário amanhã, tanto na questão do projeto em si, quanto também dessa emenda que é importante para justamente adequar o prazo para que os contribuintes tenham mais facilidade. Porque a gente já está aqui quase que na segunda, né? Praticamente entrando aí na segunda semana do mês e, queira ou não, já tem aí um déficit de alguns dias, então para que as pessoas estejam adequados aí com esses prazos, está sendo colocado a partir do dia 14 agora. Certo, Rodrigo. E o outro projeto também de autoria do prefeito é sobre a revisão do plano diretor. O que é o projeto e qual que é a importância desse projeto para a cidade? O plano diretor ele é um plano de reordenamento do município do longo prazo. Né? É um dos projetos mais importantes de um município. Então se trata, no caso aqui de Jacareí, o último plano diretor é de 93. Então o plano diretor se trata de uma reorganização de todo o ordenamento municipal, tanto da parte de meio ambiente, saúde, educação, assistência, ordenamento dos bairros, né? A constituição das classes sociais, enfim, etnia. É uma elaboração ampla, complexa de todo a que se trata o ordenamento do município, passando por todos os segmentos que eu coloquei aqui, de uma forma integrada. E isso passa invariavelmente pela participação popular, né? Não existe uma formulação de um projeto como esse sem a participação das pessoas, sem a participação da comunidade, sem a participação da sociedade. Porque é a partir dela, é a partir dos desejos da sociedade que se elabora esse plano, ouvindo as pessoas. Aqui consta no projeto, na mensagem que o prefeito coloca, né, que foram feitas diversas audiências, diversas formas de participação das pessoas para que se possa acolher essas demandas, entender essas demandas e colocá-las no projeto. Não existe uma forma de participação social sem ouvir, né? Então a prefeitura, ao longo do ano passado, ela realizou essas audiências, ouviu as pessoas de diversos bairros, e eu acredito que essa demanda social está sendo acolhida no projeto. É um projeto complexo, né? É um projeto de ordenamento que vai trabalhar o município por os próximos 15, 20 anos. É um projeto de longo prazo, mas que é um projeto fundamental porque direciona as ações do município de uma forma a reorganizar o ordenamento. Tudo que existe hoje é de 20 anos atrás. Né? Tudo que a gente vê aqui na cidade é fruto de uma lei que foi elaborada em 93. Então, é inviável você pensar um ordenamento de uma cidade, uma elaboração que foi feita no século passado, né? Então, esse projeto ele é muito importante para que, principalmente as pessoas que atuam na administração pública, ela tenham essa capacidade de planejar, de fazer esse planejamento no médio e longo prazo. Porque as ações de curto prazo, a gente sabe que muitas vezes elas envolvem recursos que muitas vezes é mais fácil você corrigir um problema, evitar um problema, elaborar um projeto para você evitar uma situação de emergência do que você remediar. Sai mais caro, inclusive. Então, essa capacidade que às vezes os gestores têm de imaginar o futuro, ele passa invariavelmente por essa percepção que é trazida das pessoas, né? Que moram na cidade, que vivem a cidade no seu cotidiano. Então o plano diretor é isso, é transformar
as expectativas das pessoas, os desejos das pessoas em realidade. Claro que não no presente, porque, como eu disse, é um projeto de médio e longo prazo, mas é uma diretriz, pelo menos. Se estabelece um caminho, uma direção para onde as pessoas querem ir. Se isso vai ser realizado ou não, isso depende da cobrança das pessoas, né? Isso depende da cobrança da população. A população tem que cobrar dos seus vereadores, cobrar do poder público, de uma forma geral, para que isso aconteça. Né? Então, a participação popular ela foi feita, mas não basta. Só a participação popular, apenas na elaboração do projeto, não basta. O que efetivamente dá forma, o que dá forma a esse projeto, na prática, é a cobrança, né? É a exigência de que isso seja colocado em prática. Se você pegar o projeto, você vai ver lá, tem os objetivos e os parâmetros para o meio ambiente, o que a prefeitura pensa, né? O que ela elaborou a respeito dessas audiências, que ela ouviu as pessoas em relação à saúde, educação, meio ambiente, saneamento básico, tudo que as pessoas vivenciam na cidade, as suas expectativas, inclusive, está lá. Então, é disso que se trata. Então, mais do que uma questão econômica ou uma questão política, trata-se de uma questão social, né? E esse plano diretor, ele traz essa participação popular para planejar a Jacareí para os próximos anos, que é, como eu disse, muitas das dificuldades do que a cidade passa hoje é fruto dessa desatualização, que é de 20, 30 anos atrás. Então é mais que urgente, né? Até porque isso não foi feito apenas por desejo da prefeitura, isso é uma necessidade, tanto que esse projeto ele é fruto de um entendimento, de um acordo entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Teve um termo de ajustamento de conduta que foi feito pelo Ministério Público, até porque esse processo ele foi interrompido, né? no seu andamento, porque isso já era para ter acontecido há muito tempo. Se não me engano, é uma discussão de 7 anos já. Exatamente. Né? Então, e para que isso pudesse andar, para que isso pudesse deslanchar e para que as pessoas pudessem participar, a justiça teve que entrar no meio, né? Através da Defensoria Pública, do Ministério Público, para promover um termo, falar, olha gente, vamos organizar isso aqui, vamos resolver, vamos elaborar um projeto, fazer um termo de ajustamento para que isso dê continuidade, porque o município não pode ficar parado no tempo, né? As pessoas elas têm novas expectativas, elas têm novos desejos, novas necessidades. Aquilo que a gente pensava e imaginava em 1990 não é mais a necessidade de agora, de 2025. Né? Muito das pessoas que às vezes podem estar nos ouvindo aqui não deve ter ainda nascido em 1993. Né? É uma outra condição. Então, nada mais fundamental do que pensar esse projeto de uma forma a longo prazo para que a cidade continue, para que a cidade prossiga, não fique parada. E vale lembrar, voltando agora à questão do trâmite do projeto, ele tem que ser votado em 2 discussões. Essa é a primeira discussão, né? E para ser aprovado ele precisa da voto da maioria simples dos vereadores, 7 votos para aprovar. Então amanhã vai ser realizada a primeira discussão, depois provavelmente na semana que vem a segunda discussão, ou daqui 10 dias a segunda discussão, para que a Câmara ratifique esse projeto do prefeito e que a prefeitura e as suas secretarias, fundações, autarquias, elas caminhem no sentido do que está apontado aqui, que é muito importante para as pessoas que não só participaram, mas todos os munícipes aqui da cidade. Perfeito, Rodrigo. Eu peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre a sessão ordinária de amanhã. O Instituto Suinã está realizando um programa de restauração ecológica em Jacareí. O Viveiro Municipal e o Sítio do Seu Alexandre estão em estágios diferentes do mesmo programa, cujo objetivo é melhorar o ecossistema em nosso município. O Instituto Suinã está realizando um projeto de restauração ecológica em Jacareí. No total, serão plantadas 30 mil mudas de árvores.
O objetivo é a melhoria da qualidade da água, do ar, promover o retorno da biodiversidade, regular o clima e preparar o solo para absorver a água das chuvas. Os vários buraquinhos eles vão plantando, então Entendi. você várias linhas de árvores, a distanciamento é 3x2, então eles fazem a linha assim, vai a outra e aí vão plantando nessas linhas. Entendi. Resumindo, plantar esse tanto de árvores só trará benefícios, mas tudo isso tem um custo alto. O programa é financiado pela FEHIDRO, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Só no viveiro municipal serão plantadas aproximadamente 7.500 mudas de árvores nativas aqui da região, ao custo de R$400 mil. Esse berço é um tamanho já pré-definido, né, por pesquisas que dizem quanto ele tem que ter de profundidade e de largura para a raiz poder se expandir. Ele vai colocar o hidrogel e a muda aqui. A muda vem com um pouquinho de torrão, né, do tubete. O viveiro foi escolhido por ser essa ilha verde, no centro de Jacareí. E olha, não é só plantar e ir embora não, viu? Tem todo um processo antes e depois do plantio. Para começar, o local é todo cercado para evitar que o gado que os vizinhos soltam no local comam ou pisoteiem as mudas. Pecuária, né? A pecuária ela compacta muito solo. Então e o fato de não ter raízes de árvores e nada também, ele vai solando, né? Depois disso, tem o preparo do solo, o preparo das mudas, o plantio em local e maneira adequadas e a verificação das mudas até que realmente estejam plenamente enraizadas. Projeto conjugado, que vem com plantio e com marcação de matrizes. No outro a gente tem o plantio e a educação ambiental. Então a gente sempre coloca um componente da cadeia da restauração para a gente poder, né, avançar um pouco nisso. Então aqui a gente vai ter várias matrizes marcadas que quando elas estiverem com sementes, a gente pode, nós ou qualquer outros que estejam trabalhando, colher e produzir mudas da região com sementes da região. Além do viveiro, as equipes do Instituto visitaram várias propriedades rurais para integrarem o mesmo programa. O sítio do seu Alexandre, que fica na região sul de Jacareí, começou a participar há quase 3 anos. Sou produtor de leite e faço queijo hoje. E qual a importância de se fazer uma restauração aqui de toda a sua propriedade? Não, isso já vem há tempo, que já estava falando sobre preservação de nascente. Daí veio o Suinã, a gente fizemos um projeto para poder fazer o cercamento de nascente, que tem aquele perímetro de 50 metros, para o gado evitar de chegar aonde está brotando a água. Então isso está sendo, eu acho que tinha que tomar essa providência, né? Foram 5.000 mudas plantadas no terreno dele, que faz parte da região do Córrego Quatro Ribeiras. E olha a riqueza da região. A mina 1, ela é que fornece para o meu curral. Ela já estava só as bananeiras de antigamente, que meu pai sempre plantou, né, bananeira de 100 anos. Mas que tinha que dar mais um pouco de território para poder, então tá muito bacana lá. E aqui perto de casa também já sempre teve essa matinha, também já tá vindo as matas aqui que foi restaurada. Como eu sou um afluente do Rio Paraíba também, estou acima da captação de Jacareí, então eu sou um produtor de água para Jacareí e para o Vale do Paraíba, né? Eu estou nas cabeceiras, né? Então a água aqui está produzindo e está indo para o Paraíba. Então acho que eu estou sendo um cidadão, né? Iniciativa muito importante do Instituto. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal.
Bom, Rodrigo, então teremos também projetos de vereadores aqui da casa, né? E eu queria começar pelo projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que é um projeto que a gente já apresentou aqui, mas ele também foi adiado, certo? Isso, o autor, né, o Paulinho dos Condutores, adiou por um mês esse projeto para fazer uma avaliação melhor dessa propositura. E o que o Paulinho ele coloca aqui, ele quer obrigar os campos esportivos de uso público a fornecer gratuitamente água potável para os seus frequentadores. É disso que se trata esse projeto. Ele coloca aqui que a prefeitura pode colocar a instalação, né, dos equipamentos, pode ser o bebedouro ou qualquer outro tipo de equipamento que forneça água potável. Primeiro, ele também permite que a prefeitura aí possa fazer parcerias, né, com entidades da sociedade civil organizada ou privada para que faça essa instalação e também a manutenção dos equipamentos, né? E tem um prazo aqui, caso o projeto seja aprovado no plenário e sancionado pelo prefeito, tem um prazo, né, que ele coloca aqui de 6 meses depois que a lei entrar em vigor, né, for publicada no boletim oficial, para que esses locais, esses espaços públicos, eles disponibilizem esses equipamentos, ou tanto o bebedouro quanto qualquer outro tipo de equipamento que forneça água potável. É um projeto simples, mas que no caso do vereador Paulinho, ele tem esse foco, né, muito marcante aí na questão do esporte, no futebol. Então é mais uma oferta de qualidade de vida para os frequentadores dos campos. Bom, também temos o projeto de autoria do vereador Joex Almeida, né, que fala sobre shows e espetáculos aqui na cidade. Isso, ele quer proibir, o vereador Joex, ele quer proibir a contratação de shows pela prefeitura que façam apologia ao crime, né, as drogas, enfim, drogas ilícitas no caso. E também é uma medida aí que ele coloca para que a prefeitura ela coloque também uma cláusula, quando for fazer essa contratação desses shows, uma cláusula que rescinda o contrato caso o artista ou o contratante ele promova ou incite alguma apologia tanto ao crime quanto à violência, quanto ao abuso sexual, tráfico de drogas, enfim. É uma medida que o vereador Joex ele está impondo aí a prefeitura para tentar inibir, né, essa contratação de grupos e shows e espetáculos que façam apologia a essas condições que eu acabei de citar. Bom, Rodrigo, peço licença mais uma vez e a gente já retorna para falar mais sobre a ordem do dia. A unidade do SESI Jacareí abre o segundo ciclo de inscrições com vagas gratuitas para a educação de jovens e adultos, a nova EJA e a EJA profissionalizante. A nova EJA abrange o ensino fundamental, anos finais, do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, da 1ª à 3ª série, enquanto a EJA profissionalizante, em parceria com o Senai, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa. Os interessados podem se inscrever exclusivamente no site do SESI, sesisp.org.br, até 11 de abril para o ingresso na turma que se iniciará a partir do dia 22 do mesmo mês. Mudando de assunto, a taxa de natalidade em Jacareí reflete a queda, que não é exclusiva do município, mas acompanha a mudança na sociedade quanto ao número de filhos que uma mulher deseja ter. Confira na reportagem a seguir quais são os principais fatores que influenciam essa nova realidade. A taxa de natalidade é o indicador que representa os nascidos vivos calculado a cada 1.000 habitantes. Segundo dados do Fiscaliza Jacareí, disponível no site da Câmara Municipal, em 2023, a taxa de natalidade do município era de 10,92, enquanto que em 1983 era de 29,25. A queda na taxa de natalidade em Jacareí acompanha a mudança histórica que ocorre desde a década de 80. E essa tendência não é algo exclusivo do Brasil, não. Acontece em outros países ao redor do mundo. Mas por que isso ocorre? Isso vem das mudanças que vem acontecendo no mundo, por exemplo, em relação ao papel da mulher na sociedade, né? Essa mulher não é mais a dona de casa, simplesmente a dona de casa, que está ali para atender o marido, que está ali para atender os filhos. Elas querem ter poder sobre suas próprias vidas,
né? Querem construir carreira e nem sempre o filho está nesse pacote. A cultura mudou. Antigamente, as pessoas sonhavam em ter família e filhos. Hoje, essa não é a prioridade para todos. Entre outros fatores, o financeiro também tem parte na decisão. Não dá para achar, no século que nós estamos vivendo, que cabe você ter 5, 6, 8 filhos, né? Não cabe no orçamento. Quem é pai, quem é mãe, né? E que tem responsabilidade, obviamente, né? Imagina, projeta para os filhos uma vida mais confortável. E para você ter essa vida mais confortável, você precisa de educação, você precisa cuidar da saúde, né? Você precisa cuidar, fornecer cursos. A queda na taxa de natalidade não afeta apenas a vida de quem decide ter filhos ou não. Ela também tem um grande impacto na economia. Com o envelhecimento da população, surge um problema chamado pirâmide invertida, onde a base que sustenta de jovens no mercado de trabalho fica menor que o topo de idosos e aposentados. O impacto é bastante grande, principalmente na Previdência Social, né? Que ela depende, né? Muitas pessoas acabam não sabendo, mas aquilo que o aposentado ele recebe hoje do INSS são de pessoas que estão contribuindo agora, né? Que estão no trabalho, no mercado de trabalho e estão ali destinando uma parte desses valores para o pagamento desses aposentados. Isso faz com que essa menor contribuição aí de recursos para a Previdência Social seja um grande problema no futuro, porque haverá menos pessoas, né, contribuindo para o sistema e essa repartição ela acaba sendo menor. Hoje em dia, não são todas as pessoas que decidem ter filhos. Quem proclama isso pode receber de volta o questionamento: mas quem é que vai cuidar de você no futuro? Por isso, é importante lembrar: filho não é poupança. Filho realmente não é poupança, né? Filho é um ser que você tem que ter todo carinho, toda atenção, né? E fazer com que ele se torne não só um ser humano melhor, né? Mas que ele também consiga aí andar com as suas próprias pernas no futuro. É muito difícil, né, contar com os filhos como se fosse um investimento, até porque muitos filhos hoje, né, estão voltando para a casa dos pais para poderem aí conseguirem se manter, né, com a aposentadoria dessa pessoa que acaba se tornando um arrimo, né, de família. Independente de querer ter filhos ou não, o planejamento é essencial e levar em conta os motivos para ter é indispensável. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, encerrando aqui a nossa conversa sobre a ordem do dia, teremos um último projeto que é de autoria do vereador Marcelo Dantas, né, que é um título de cidadania? Isso, exatamente. O vereador está propondo essa concessão, né, do título de cidadania, e como a gente sabe aqui, a gente sempre esclarece, né, que a concessão para votação de matérias dessa natureza, né, a votação ela é sigilosa, né, secreta. E para aprovar esse nome que o vereador está propondo, são necessários 7 votos, né, dos vereadores para que esse nome, para que esse interessado, esse indicado seja homenageado futuramente aqui na Câmara. Então, vamos ver quem é esse homenageado caso o projeto seja aprovado amanhã. Bom, e teremos o uso da tribuna livre também? Sim, haverá também o uso da tribuna livre pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, de São José dos Campos e região, o Heller Pereira Gonçalves, e vai falar mais uma vez sobre a situação da Vibraz e dos seus trabalhadores, que é uma situação que a gente acompanha também aqui na Câmara Municipal há alguns anos, sobre a situação da Vibraz aí que foi colocada em concordata. Vamos acompanhar, né, mais uma manifestação aí do sindicato a respeito da empresa que está instalada aqui em Jacareí. Bom, Rodrigo, agradeço a sua participação e aguardo você semana que vem para a gente falar mais sobre a ordem do dia. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber mais sobre o trabalho dos vereadores e conferir uma matéria sobre os agentes de apoio escolar. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 9ª sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, comentou sobre o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Paulinho do Esporte, que cria a sala de afeto para acolher as pessoas autistas e seus acompanhantes. Veja como foi. Vou falar daqui mesmo, cumprimentar o presidente, parabenizá-lo aí pelo projeto, parabenizar todas as mães, profissionais aí e voluntários que estão presentes, que estão nos acompanhando também pelo belo trabalho que fazem em prol das crianças com autismo, né? E dizer da importância desse projeto, que realmente vivemos aí um momento que estão crescendo muito o número de autistas, tudo, e que esse projeto também, em breve, a gente possa reformulá-lo também para empresas menores, né, presidente? Que não seja uma sala, mas alguns espaços que possam trazer mais conforto aí a todos. Parabéns e sou favorável a este e aos próximos também, sempre pela causa. E seguimos com o vereador Neto, que também se manifestou sobre a propositura de autoria do prefeito de Jacareí, Celso Florencio, do mesmo partido sobre a política municipal de inclusão de neurodivergentes. Confira. Parabenizar aí o nosso prefeito pelos projetos hoje que estão sendo colocados na casa. Projetos que vêm, como diz, apenas documentar, né? Apenas transformar em leis aí as ações que estão sendo feitas aí em prol dos autistas e dos neurodivergentes. Eu que já tive a oportunidade há muitos anos aí de, através da música, estar muito próximo dessas entidades e hoje quero externar minha felicidade de poder estar construindo junto com o prefeito aí, com toda a equipe e também votando esses projetos de grande importância para a causa neurodivergente, para os autistas. Então, o meu voto será favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A Prefeitura de Jacareí retoma a partir de amanhã, quarta-feira, a realização de castrações para cães e gatos. São previstas 1.000 cirurgias até domingo, em uma ação que irá possibilitar um avanço significativo nos atendimentos para esse tipo de cirurgia. Foram convocados tutores que já haviam feito o cadastro para o procedimento junto à Diretoria de Proteção Animal da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Os moradores que ainda tiveram dúvidas sobre o tema devem entrar em contato pelo telefone 3955-9000, ramal 9448. Mudando de assunto, segundo o relato de munícipes, alunos com necessidades especiais estão sem apoio na rede municipal de ensino. Os vereadores Gabriel Belém e Luiz Flávio questionaram a Prefeitura sobre a situação e a demora na convocação de agentes de apoio escolar. Confira detalhes na reportagem. Cecília, Manuela e Paola são mães de alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista, popularmente conhecido pela sigla TEA. Seus filhos frequentam as escolas da Rede Municipal de Jacareí. No início do ano letivo de 2025, elas se depararam com a falta de agentes de apoio escolar e estagiários na sala de aula para acompanhar e dar suporte necessário no dia a dia aos seus filhos. A maior dificuldade tem sido a falta de estagiários, né? Porque tem momentos de crise que não tem como a gente prever a questão das crises. Ocorre as crises, a professora tem 28 alunos e tem que socorrer uma, né? Então, a falta de estagiários tem sido o nosso maior problema. Desde que começou as aulas, ele não está indo para a escola. Porque o Miguel ele precisa de um apoio de uma pessoa especializada durante o período da aula, porque o Miguel ele entra em crise, dependendo das atividades que ele não conseguir realizar, ele precisa de adaptação. Se não tiver adaptação, ele entra em crise e começa a se autoagredir, agredir as outras pessoas, as crianças, até a professora, se dependendo do grau de nível que ele estiver em crise, né? No nosso caso mesmo, estamos sem estagiário, sem ADI, sem o agente de apoio, sem suporte nenhum, né? Nós acabamos sendo esse suporte, né, para a escola e para a professora. A psicóloga Adriele Xavier explica que, dependendo do grau do TEA diagnosticado, o apoio especializado é fundamental. Esse suporte permite que o aluno consiga desenvolver suas atividades pessoais e escolares com maior autonomia e inclusão. O transtorno do espectro autista, ele é muito abrangente, então a gente espera ruptura de alguns comportamentos e um atraso em desenvolvimento específicos.
tanto em sociabilidade, comunicação. De maneira geral, a gente tem diferenças características dentro de cada faixa etária e dentro de cada nível de suporte. Então, o nível 1 é o nível que a gente não precisa de um apoio substancial, os sintomas eles não são tão evidentes socialmente, por isso é visto como uma deficiência oculta. E já o nível 2 e 3 a gente precisa de um apoio maior. No nível 3 é esperado até uma ausência de fala, então geralmente o autista é não verbal. Diante dos relatos das mães e da falta de resposta da prefeitura, o vereador Gabriel Belém protocolou um pedido de informações. O documento questiona sobre a distribuição de agentes de apoio escolar e estagiários para atender alunos com necessidades especiais em sala de aula. Então, eu já acompanho os grupos de mães há mais de um ano, já acompanho essa luta pela inclusão na educação há bastante tempo. E aí, quando estourou, né, o problema, quando as ADIs foram retiradas por recomendação do Tribunal de Contas, as mães me procuraram porque elas já conversavam comigo há bastante tempo. Hoje, relacionadas à educação, é a falta de acompanhamento mesmo, porque sem esse acompanhamento mais próximo que as ADIs faziam, que a gente sabe que está longe de ser o ideal, né? O ideal seria ter um pedagogo especializado em educação especial, mas que, enfim, isso não acontece em nenhum município. Sem esse acompanhamento que as ADIs faziam, a escola simplesmente para, assim, os professores não conseguem nem dar atenção para essas crianças que demandam dessa atenção especializada, nem para as crianças da educação regular, porque uma sala com 3 crianças de inclusão fica completamente descontrolada mesmo, assim, sem esse suporte. O vereador Luiz Flávio já chegou a fazer 2 pedidos de informações para o Executivo Municipal, questionando a demora na convocação dos agentes de apoio escolar aprovados em concurso. Essa é uma luta antiga do nosso mandato, há mais de 2 anos, que a gente apontou para a Prefeitura a necessidade de se criar um cargo efetivo para que pudesse atender as crianças com necessidades, com deficiência na nossa rede municipal de educação. A Prefeitura foi resistente no início, mas por muita pressão nossa, dos pais, de toda a comunidade, foram criados esses cargos e demorou muito, não é, para chamar as pessoas que foram devidamente aprovadas nesse concurso público. E nós pressionamos bastante para que a Prefeitura pudesse, então, fazer a nomeação das pessoas que foram submetidas a concurso público e devidamente aprovadas. Então, agora foram chamados os agentes de apoio escolar e estão em fase de treinamento para que possam, a partir daí, serem distribuídos nas escolas de competência do município. Em resposta ao pedido do vereador Gabriel Belém, a Prefeitura afirmou que a distribuição dos agentes de apoio escolar será feita conforme a necessidade de atendimento dos estudantes, sendo atribuída à unidade escolar no momento do efetivo exercício do profissional. Já em resposta ao vereador Luiz Flávio, a Secretaria de Educação justificou que a não realização imediata das nomeações deve ser a indisponibilidade orçamentária, ocasionada pela redução de repasses do governo federal. Foram convocados 147, que são as vagas que foram abertas no concurso, então é o que a gente tem de vaga hoje na Secretaria, né? É uma ótima notícia, né? 147 novos funcionários nas escolas. Então, nós tomamos o cuidado de escolher, colocar um em cada escola, pelo menos, para que todas as escolas recebam esse apoio, que é um apoio de um profissional que pode executar diversas atividades dentro da escola, sempre com o aluno, mas são atividades como ficar no corredor, ajudá-los na hora do intervalo, na alimentação, na higiene. Então, a gente consegue um profissional bem completo que as escolas precisam e clamam por eles, né? A educação pertence a ela 25% de todo o orçamento do nosso município. Então, essa narrativa de falta de recursos não corresponde à realidade, não é? Nós sabemos que na educação o orçamento é maior e, portanto, há como absorver esses agentes de apoio escolar para que possam, então, contribuir com as crianças que possuem deficiência. É uma narrativa, ao meu ver, no sentido de demonstrar por parte da Prefeitura uma ausência, uma fraqueza no enfrentamento a essa política muito importante, que é uma política de cuidar das crianças que possuem deficiência na rede pública municipal de educação. É incluir essas crianças, não é? Então, na verdade, trata-se, ao meu ver, de uma desculpa esfarrapada. A gente tem que
investir no AE, que é o acompanhamento educacional especializado. A gente precisa ter profissionais especializados, pedagogos especializados em educação especial, pelo menos para fazer o acompanhamento em bloco. Hoje isso já é feito, mas é feito de forma muito insuficiente. É necessário que a gente invista na educação especial para que a gente consiga ter, inclusive, um plano individualizado para cada uma das crianças com deficiência e que a gente consiga ter uma educação, de fato, inclusiva. Para Cecília, o planejamento apresentado pela Prefeitura ainda não resolve o problema, já que a falta de apoio em sala de aula impacta diretamente no desenvolvimento das crianças. Tem algumas escolas que no período da manhã tem 3 estagiários, período da tarde 3. Mas 3 estagiários para 400 crianças, tudo bem que, vamos supor, 10% sejam PCDs. Para 40 crianças, que não seja 40, que seja 20, 3 também não dá, a conta não fecha. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!